Muito bem, deixa eu fechar aqui. Então vamos ao disclaimer. Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Eu sou Moisés Hansen, sócio fundador da Valkyria, e nesse vídeo eu vou responder algumas dúvidas relacionadas ao viver de design. O que é o viver de design? A gente poder realmente estar pleno nessa profissão de designer, prestando um serviço em alto nível. E para isso a gente sabe que a gente precisa ir muito além da criação. Não basta entregar um bom projeto, a gente precisa entregar um bom serviço, precisa saber vender, precisa saber negociar, precisa saber precificar corretamente os nossos projetos para que a gente não pague para trabalhar. Então esse é o grande intuito desse movimento e a partir de agora eu vou responder as perguntas que forem feitas aqui. Beleza? Então aproveitem aí a caixinha de perguntas e dentro do possível eu vou procurar responder todas elas dentro de 1 hora aí que a gente tem para essa troca. Beleza? Então vamos lá. Sou todo ouvidos aí, galera. Aproveitem aí, mandem suas perguntas. Na semana passada a gente falou a respeito de 3 coisas que poderiam ser importantes, né, para melhorar o serviço de design. E foi bem legal que surgiram inúmeras dúvidas e não deu para responder todas. Então a ideia é que a gente possa retomar algumas daquelas perguntas e seguir falando aqui, trocando um pouco com vocês para a gente evoluir juntos nessa missão que é viver de design no Brasil, né? Não é uma coisa fácil, mas é simples. A gente sabe o que a gente precisa fazer, né? Que é justamente ir além da criação e entender que existem outras coisas que são muito, mas muito mais importantes do que isso para a gente prosperar nessa carreira. Bora lá então. Post-it Design já manda a primeira aqui, uma pedrada, né? Como quebrar a objeção do tá caro. Pois é, isso é uma coisa que a gente enfrenta isso, né? Mesmo depois de 8 anos, eu tenho certeza que a gente vai ter 18 anos, vai ter 20 anos, vai ter 30 anos de estrada e vai enfrentar essa objeção. É que o caro é muito relativo, né? O caro é a partir do momento que o cliente percebe o valor do nosso serviço. Então, o valor quem dá, na verdade, é o cliente. Então, se ele enxerga o valor, provavelmente não está caro. Ele pode não querer pagar tudo aquilo ou não dispor daquela quantia para, de fato, contratar você pelo preço que você colocou. Mas caro não necessariamente está. Então a gente procura dizer que quando a gente entrega um alto valor para o cliente, ou seja, quando a nossa entrega é muito qualificada e a gente tem um preço que está condizente com essa entrega, não está caro. Pode ser que ele não queira investir tudo isso, mas não está caro. Por quê? Porque a gente realmente pode fazer com que ele cresça e a gente precisa saber mostrar isso. Mostrar exemplos de projetos anteriores em que isso foi possível, em que os clientes investiram nesse serviço, no nosso serviço, né, no seu serviço e tiveram sucesso, né, conseguiram evoluir, criaram valor para as pessoas, para o mercado, foram reconhecidos. Os projetos que vocês criaram trouxeram patentes, quais foram os resultados que eles trouxeram? Aumentaram as vendas, aumentaram o engajamento, o número de seguidores. Tudo isso pode ser um bom argumento na hora de você mostrar o seu valor. E aí cabe ao cliente reconhecer esse valor a partir daquilo que você vai dizer para ele que você pode fazer por ele ou por ela. Então, quem dá o valor muitas vezes é o cliente, né? A gente passa um preço e nesse preço precisa estar incluído os nossos custos, obviamente, a nossa margem de lucro que a gente deseja e a gente pode ter também alguns moderadores, né? Alguns reguladores desse preço que podem elevar esse preço ou que podem
flexibilizar e deixar ele um pouco menor, né? Vou dar um exemplo. Se a gente entende que o cliente, né, o prospect, que ainda não é nosso cliente, com quem estamos negociando, tem uma capacidade imensa de ganhar visibilidade, é uma empresa que está despontando, é uma empresa que está crescendo, é uma empresa que faz sentido a gente flexibilizar, a gente dar um desconto, a gente parcelar em mais vezes o pagamento, aí a gente observa isso, né? Então tudo entra na nossa precificação, né? E o preço é o que a gente passa para o cliente. Aí se está caro ou se está barato, está linkado com o valor, né? Então se a gente entrega, né, ao mesmo tempo que a gente entrega uma alta, digamos assim, entrega para o cliente um alto valor e está cobrando pouco por isso, está muito barato. Então é isso que a gente tem que procurar fazer e é o que a gente vem fazendo aqui, né, na Valkyrie. Então a gente sabe que a gente entrega um alto valor para o nosso cliente. Agora, se a gente não entregasse um valor significativo para ele, não fizesse com que a empresa dele evoluísse a partir desse projeto e cobrasse um preço super alto, aí sim está caro. Agora, quando eu consigo equalizar valor percebido, né, entrega de qualidade com o preço, aí a gente entende que a gente está diante de um valor que é justo, de um número que é justo diante desse produto ou desse serviço que a gente oferece. Então é como a gente entende isso, tá? Não é fácil muitas vezes quebrar essas objeções, mas a gente precisa de dados. E os nossos dados são nossos prêmios, nosso tempo de mercado, nossos clientes, os depoimentos que a gente recebe desses clientes. Então tem tudo isso, né? Os resultados que a gente gera para esses clientes. Então teve cliente que aumentou vendas, quanto foi esse aumento? Teve cliente que aumentou os seus canais de venda, passou a vender no Brasil todo depois que construiu um trabalho de estratégia de marca com a gente? Sim ou não? Então eu mostro isso para esse nosso prospecto e digo, olha, isso é possível da gente fazer com você também. E uma outra forma também é olhar para empresas concorrentes desse nosso prospecto. Ou seja, tem no mercado uma outra empresa que investiu em design e está obtendo resultado? Sim, tem. Pois é, ela contratou essa empresa aqui. E essa empresa aqui pode ser que cobre muito mais do que nós, ou pode ser que cobre o mesmo valor ou até menos. Então, mostrar para o nosso prospecto que outras empresas concorrentes dele estão investindo em design e obtendo resultado, vai fazer com que ele valorize mais o design como um todo e, consequentemente, essa contratação. E talvez não coloque assim tanto o tá caro como uma objeção. Tá justo é o melhor dos mundos, né? Quando a gente realmente entrega um valor para esse cliente, vai fazer com que a empresa dele evolua a partir desse trabalho e que ela também crie mais valor para as pessoas com quem ela se relaciona, né? O público-alvo dela, propriamente dito, e o nosso preço está condizente com isso. Então é como a gente enxerga essa questão do tá caro. É uma negociação. Tudo é uma negociação. Na verdade, a gente está negociando o tempo todo. E é preciso colocar para outra parte o nosso lado, né? Colocar que o nosso valor é esse, por isso e por isso e por isso e por isso. Então é muito importante que a gente consiga dizer para o cliente isso, né? Falar sobre dinheiro sem ser diminuído, né? Numa negociação. Então uma negociação é um momento em que as duas partes precisam sair satisfeitas, né? Uma boa negociação, os dois lados saem satisfeitos. Esse é o grande momento assim que a gente pode ter como um desfecho, né? Quando ambos os lados estão satisfeitos, né? Ambos os lados entendem que estão fazendo um bom negócio para a sua empresa, né? Então é isso. Post-it, grato pela pergunta, tá? Bem boa. Vamos a mais uma pergunta. Deixa eu projetar aqui para vocês.
do Mark aqui. O Mark está sempre acompanhando aqui nossas lives. Vamos lá. Que ferramenta vocês usam para definir e aprovar com o cliente o conceito do projeto? Ferramentas. Tá, definir e aprovar. Bom, eu não sei, Mark, se tu está te referindo a uma ferramenta de avaliação, né, de um conceito de projeto, ou se seria alguma questão mais relacionada a software, tá? Mas eu vou tentar te responder de uma forma mais abrangente. Então, quando a gente está na fase de síntese, né, que é o momento em que a gente vai mostrar os possíveis caminhos para a gente desenvolver um projeto, para a gente inovar, a gente consegue olhar para esses caminhos a partir de conceitos. Esses conceitos podem ser a partir de painéis visuais. Se a gente vai falando de produto, pode ser isso. Se a gente vai falando de um projeto de marca, a gente pode olhar para cenários, né? Olhar para territórios em que essa marca pode estar atuando. Então, a partir desse momento, a gente valida com o cliente e decide juntos, né, qual é o melhor caminho a seguir diante de toda a estratégia que a gente criou para aquele produto ou para aquela marca ou para aquela embalagem. Então, é um momento realmente de troca. A gente faz isso muitas vezes através de conversas, mas pode se valer sim de algumas ferramentas como mood boards. A gente pode se valer de matriz de avaliação. A gente pode ter algumas ferramentas do Design Thinking também, que são importantes para a gente definir esses conceitos, né? Avaliar qual que é o melhor caminho a seguir. Agora, quando a gente faz uma boa imersão, né? Quando a gente realmente tem um processo, né? Tem um passo a passo e é profundo nas nossas análises, nos nossos aprendizados, procura aprender sobre aquele universo do nosso cliente, procura aprender sobre o universo também do cliente dele, de quem vai utilizar aquele determinado produto ou serviço, a gente consegue fazer escolhas que são mais consistentes, tecnicamente embasadas. E isso a gente pode ou não ter ferramentas, né? Mas quando a gente tem essa profundidade e, consequentemente, vai fazer escolhas consistentes, quando a gente chega numa fase de ideação, que a gente vai apresentar para o cliente mesmo o resultado daquele conceito anterior que você perguntou, a gente vai trazer aquilo que é mais apropriado, né? Diante de tudo aquilo que foi construído ao longo do processo, né? Desde lá da venda, né? Desde os objetivos que esse prospecto, agora então cliente, tinha e tem para o desafio dele. Então é como a gente faz aqui, né? Muito a quatro mãos, procura envolver o cliente nesse processo e tem na nossa cabeça, né, que ninguém melhor do que ele, cliente, ou ela, cliente, para saber do negócio dela. Às vezes o que a gente faz é vir com um olhar externo, com uma pergunta nova, uma abordagem diferente, para que a gente possa absorver esse conhecimento que ele tem e utilizar isso no nosso projeto como algo benéfico. E também faz a nossa parte de olhar para aquilo que ele ainda não está vendo. Então isso é super importante também dentro de um projeto de inovação, né? Olhar para esses cenários aí, para essas oportunidades que estão esperando para serem reveladas, né? Que é o grande conceito aí de design que a Valkyria vem trazendo aqui. Beleza, Mark? Vamos aqui de Tamires. Entrou a pergunta da Tamires. Uma dica para quem está começando na área. Sou estudante universitária e já atendi alguns clientes. Uma dica, Tamires. Tem um processo. Independentemente da fase que você está na sua carreira, procure encontrar o seu jeito de fazer as coisas, né? E siga esse jeito, confie nele, porque quanto mais você colocar esse jeito à prova, né? Quanto mais você puder aprimorar o seu jeito, melhor vão ser os seus projetos e melhor vai ser o seu portfólio, porque é isso que você precisa, no meu entendimento, para conquistar melhores clientes. Então, quanto mais
tempo a gente tem de mercado, melhores vão ser um dos nossos clientes, em tese, né? Porque a gente vai fazendo um trabalho, vai se tornando conhecido, vai aumentando o nosso repertório, vai tendo mais chancelas, tanto de clientes quanto de até prêmios de design, se a gente entender que isso é importante para nós. Aqui na Valkyrie a gente entende que é participar de concursos de design, e isso traz uma autoridade para a gente. Por isso que é preciso ser construído, né? E tenha paciência que as coisas não acontecem da noite para o dia, não acontecem na velocidade da nossa expectativa. A Valkyrie levou 7 anos para chegar até onde a gente chegou, assim, a ponto de se sentir mais confiante para transmitir para outras pessoas, para outros designers, o nosso jeito de fazer as coisas, que é o curso Design Invisível hoje. Então, levou 7 anos para a gente estar seguro, confiante de que a gente tinha um caminho, né? Que a gente tinha um mapa para poder fornecer para as pessoas, para não cometerem os erros que a gente cometeu, atalhar alguns anos, né? Eu diria que 7 anos errando muito, para chegar aqui e consolidar um modelo de trabalhar com design e nos permitir viver dessa profissão de maneira rentável. Então, ainda estamos aprendendo e vamos sempre aprender. A ideia é essa, né? Que a gente possa aprender o máximo possível e aprimorar o jeito de fazer as coisas. Agora, é preciso ter paciência. Então, se tem uma dica assim que eu posso te dar, é essa. Assim. Tenha um processo, confie nele, tenha paciência, que as coisas vão acontecer, né? na sua vontade e na velocidade possível, né? Beleza. Vamos lá. Mark pergunta, o que seria uma matriz de avaliação? Mark, matriz de avaliação é uma matriz em que você estabelece os critérios de avaliação junto com o seu cliente. Então, por exemplo, num projeto de naming, tá? A gente tem uma matriz de avaliação de naming em que a gente dá notas para os possíveis nomes a partir de critérios iguais. Por exemplo, se a gente tem uma bateria de 10 namings, tá? 10 alternativas de nomes para uma marca, a gente pode ter critérios como grafia, como fonética, como originalidade, como, enfim, tantos outros, né? A pronúncia, e tudo isso pode ser, cada um desses é um critério, e a gente vai avaliar a alternativa A sobre os mesmos 4 critérios, ou 5, ou 6, ou quantos tu quiser. E aí tu vai dar uma nota para esses critérios, e essas notas podem ter até peso, né? Dependendo do teu critério, né? Olha, eu acho que a fonética nesse projeto é muito importante, porque é uma marca que vai ser vendida no mundo todo, então todo mundo tem que conseguir pronunciar, independentemente do idioma. Então isso é peso 3. Agora, a grafia não é tão importante, eu não sei, tá? Tô chutando aqui, mas a grafia pode ser peso 2, ou a grafia pode ser peso 1, então isso tudo é possível de ser ponderado. E aí tu dá uma nota, pode ser de 1 a 5, pode ser de 1 a 10, e aí no final tu vai poder mostrar para o teu cliente as alternativas que obteram o melhor resultado a partir do teu crivo, dos teus critérios iguais, né? Então aí você tem que ver, poxa, diante dessas 10 alternativas, qual que é a melhor em termos de fonética? Tá, beleza. E as outras? Quantos pontos elas merecem? Então, a matriz de avaliação ela serve para tudo. Ela pode servir para naming, ela pode servir para conceitos de produto, pode servir para alternativas de embalagem, pode servir para até identidade visual também, né? Se a gente tiver mais de uma alternativa. Mas, né, não é tão comum assim, tá? A gente utilizar para identidade visual, porque quando a gente constrói uma identidade visual, ela está alinhada a uma estratégia de marca, né? Então, geralmente o caminho vai afunilando, né? Vai convergindo para algo que esteja bem alinhado com essa estratégia, a essa linguagem, e o resultado
não é assim passível, né, de nota, né? Qual que é a que mais recebeu nota, assim. Então, como a gente apresenta para o cliente, a gente apresenta sempre a que mais está adequada àquele desafio, aquele projeto, aquele briefing, aquela estratégia de marca, né? Se tratando bem de identidade visual. Beleza, Mark? Eu vi que tu entendeu aqui. Vamos lá. Mais uma do Mark. O que não pode faltar no pós-venda? Alguma dica prática para manter relacionamento? Boa. Olha, se alguém já comprou de você, é muito bom, né? Então, se você prestar um bom serviço, e eu acho que isso é fundamental, né? Primeiramente, a gente entregar aquilo que está combinado e, se possível, entregar além do esperado para surpreender esse cliente e a ponto de fidelizar ele. Por isso, o pós-venda eu vejo que está muito relacionado à nossa entrega de projeto propriamente dito. Porque hoje, na Valkyria, a gente tem bem dividido isso, né? Tem o setor de criação e tem o setor de marketing e vendas. Então, quando a gente vende, né? Quando a gente concretiza uma venda, coloca um cliente novo para dentro, um projeto novo, a gente faz uma passagem de bastão para a criação. E ali é o pós-venda, né? Já começa o pós-venda ali. O pós-venda é a gente estar entregando aquilo que foi combinado. E além disso, a gente pode estar se colocando à disposição enquanto time de vendas, né? Falando aqui no nosso exemplo de Valkyria. Mas para saber como é que está o projeto, a gente pode fazer uma avaliação. A gente tem utilizado a ferramenta do NPS também, que é o Net Promoter Score, que é o cliente responde um questionário, né, e indica a probabilidade de 1 a 9 de ele recomendar esse serviço para um amigo ou familiar. E 9 e 10 é muito bom, 8 e 7 é neutro, e de 6 a 1 são os depreciadores. Então a gente está ligado nisso. É importante a gente estar ligado nessa avaliação, né, que está sendo feita da nossa entrega do projeto. Por isso que a gente faz isso já na primeira apresentação de projeto. Então, se é um projeto de marca, a gente faz um NPS com relação àquilo que foi apresentado. Se é embalagem, também. Se é produto, também. Por isso que a gente tem esses momentos em que quem vendeu segue se relacionando com o nosso cliente, né? Com o nosso parceiro, que agora está, digamos assim, sendo atendido pelo time de criação, pela equipe que está projetando aquele projeto de design que foi contratado. Então, manter relacionamento é lembrar do cliente também, nos bons e nos maus momentos. É procurar estar atento às notícias que estão acontecendo no segmento dele, mandar alguma referência que possa ser interessante para o negócio dele, mesmo, né, que ele não tenha feito alguma recompra. Então, seguido, a gente tem algumas notícias de segmentos assim que a gente já trabalhou: spa, hotelaria, bebidas, e-commerce e tantos outros, né, que a gente já prestou serviço para empresas desse segmento, até mesmo perfumaria também, e procura encaminhar para esses clientes, para esses líderes dentro das empresas, essas pesquisas, esses reports que muitas vezes chegam até nós. Então é uma forma da gente criar valor para esse cliente, né, mesmo não estando com um projeto em andamento. Por isso que depois que a gente vendeu, depois que a gente entregou, esse cliente já conhece o nosso trabalho. Então a probabilidade de ele nos recomprar, se a gente fez um bom trabalho, é alta, e a gente não precisa ter toda uma curva aí de aprendizagem, de investimento numa prospecção, porque a gente já está ali se relacionando, já conhece as pessoas. Então a gente investe muito assim nessa parte de recompra, porque entende que é um caminho mais
mais tranquilo, assim, né? de conseguir concretizar uma venda. Por isso que a gente precisa estar atento às necessidades desse nosso cliente para servir ele antes de vender. Então, primeiro sirva, depois venda. É a máxima do nosso comercial por aqui. Bora lá. Pergunta do Jeff Kint. Como demonstrar ao cliente que o ajuste que ele está pedindo é, na verdade, uma alteração de briefing? Isso aí não é fácil, mas é negociando, Jeff. Negociando. Já aconteceu aqui. E não foi uma nem duas, tá? Foram algumas. E é preciso a gente colocar o nosso lado, né? De uma forma tranquila, de uma forma boa, assim, sem criar grandes atritos, né? Porque no fim das contas, às vezes o cliente não se dá conta de uma alteração significativa, assim, no briefing, né? Que muda completamente o escopo do projeto. Por isso que a gente precisa tá de novo atento a isso e levando para ele a nossa verdade, levando para ele, assim, aquilo que realmente foi contratado. Por isso que a gente tem um momento de sensibilização antes de começar o projeto. Então a gente mostra nessa apresentação presencial ou remota, né, como for, dependendo do período em que a gente está falando e também da distância para esse cliente, mas a gente mostra para ele exatamente aquilo que foi vendido e o que ele vai receber a partir de exemplos de outros projetos. Então, se a gente está falando no projeto Estratégia de Marca, a gente mostra lá, olha, tá aqui a plataforma de marca, é isso que tu vai receber, tá aqui a trilha de posicionamento, é assim que ela vai ser apresentada para ti. A gente vai chegar nesse assets verbal, nesse assets visual. Enfim, de uma forma transparente, franca, retoma, porque muitas vezes eu posso não ter sido tão claro na hora de vender, né? Quem é do comercial pode não ter sido tão claro na hora de vender e cabe à criação reiterar aquilo que foi vendido realmente. Então, se ali acontecer, né, a partir dali acontecer alguma mudança significativa de briefing, a proposta precisa ser revista. Então, a proposta que foi fechada é para aquela e essa entrega. Então, a transparência, assim, ela é fundamental. E esses momentos em que a gente pode validar de novo isso com o cliente, minimiza as possibilidades disso acontecer, tá, Jeff? Por isso que a gente tem um momento de sensibilização antes de começar a projetar, antes de começar a botar a mão na massa, porque a gente alinha todas as expectativas com o cliente, né, e retoma aquilo que vai ser entregue no projeto, no tempo que vai ser entregue também. Então é importante, assim, o momento de sensibilização é um processo que a gente criou dentro da Valkyria para justamente minimizar isso, né, de ter uma alteração significativa no briefing do projeto quando o negócio já estava rodando, né, quando a criação já estava ali apresentando um projeto para o cliente. Então, dentro de uma necessidade, a gente criou um processo para minimizar esses problemas. Então, é como a gente vem fazendo aqui, tá? E funciona, viu? Funciona, é bom. Recomendo fortemente o momento de sensibilização. Vamos lá. Vamos ver se vai projetar aqui. Não? Tô projetando aí para vocês. Deixa eu ver. Beleza, pergunta Post-it Design, né? O que vocês analisam na fase de diagnóstico para um projeto de identidade visual? Bom,
A metodologia da Valkyria, né, antes da gente chegar na ideação, ela tem 3 fases. A primeira dela é imersão. Na imersão, a gente procura entender aonde a gente está pisando. Então, a gente aprende muito nessa fase com o cliente. Quais são os objetivos dele, quais são as dores dele, por que ele fundou a empresa, né? Falando mais de identidade visual. Procura se conectar mesmo com a verdade desse nosso cliente. Isso na fase de imersão. Tá? A segunda fase é a fase de descoberta. E aí eu lembrei do diagnóstico aí que você utilizou, né? Mas a gente está falando de um diagnóstico como um todo. Primeiro, na imersão, um diagnóstico do cliente e segundo, de um diagnóstico do mercado, que é a fase de descoberta, que é o momento que a gente se conecta com as necessidades das pessoas. As pessoas para as quais esse nosso cliente quer entregar valor. As pessoas que ele entende que são o público-alvo dele. Ficou claro? Então, esse é o nosso diagnóstico inicial. Primeiro com o cliente e segundo com as pessoas, com o mercado. E aí a gente vai entrevistar essas pessoas, a gente vai entrevistar especialistas dessa área, a gente vai procurar entender quem são os concorrentes desse nosso cliente, qual é a linguagem que esses clientes utilizam para que a gente possa se diferenciar, qual é o estilo, qual é a personalidade que esses clientes impõem dentro da sua comunicação, da sua linguagem visual, para que na terceira fase da nossa metodologia, na síntese, a gente possa convergir e fazer as escolhas. Então, fase 1, fase 2, a gente diverte, assim, a gente diverge mesmo, abre, estuda, aprende muito, para na síntese a gente começar a convergir. Então, a gente amplia para aprender e converge para fazer escolhas. E essas escolhas, elas vão pautar os caminhos criativos. Então, de uma identidade visual, né? A partir de tudo aquilo que eu aprendi com o meu cliente, né? A respeito da empresa dele, a partir de tudo aquilo que eu aprendi a respeito do mercado do meu cliente, dos especialistas desse mercado, dos concorrentes que ali estão. A partir de tudo isso, eu tenho o caminho A, B, C, D, E, enfim, quantos caminhos criativos eu quiser. E aí eu vou ver aquilo que faz mais sentido, aquilo que é mais adequado, aquilo que é mais apropriado para trazer nas alternativas, né? Na ideação propriamente dita. Então é como a gente faz, tá? É assim que consiste esse nosso diagnóstico aí que você comentou, Postic, tá bem? Então é tudo muito pautado nas ferramentas do Design Thinking. Então a gente tem as entrevistas, a gente tem uma Desk Research em que a gente pesquisa na internet mesmo, a gente pode utilizar reports de tendência, a gente pode utilizar dados secundários, a gente pode usar um monte de coisa, né? Então depende do tempo que a gente tem e do jeito que a gente trabalha. Então não tem limite aí para um diagnóstico bem feito, mas a gente precisa ser profundo o suficiente para poder aprender muito sobre esse universo e aí sim fazer as escolhas consistentes, né? Então o 2PCA é isso, é processo, é profundidade, é consistência, é adequação. É isso que a gente precisa fazer para ter um bom projeto de identidade visual, assim como um bom projeto de embalagem e um bom projeto de produto. Beleza? Vamos para a próxima. Arte e Design. Qual o caminho da estratégia para clientes que querem atrair seguidores e possíveis clientes? Qual o caminho da estratégia para clientes que querem atrair seguidores e possíveis clientes? Pois é, cara. A gente não está num projeto com esse desafio, né? Esse desafio não é exatamente esse, tá?
de um prospecto nosso que a gente está negociando aí para fechar um projeto. Mas é de aumentar a paixão pela marca a partir de determinado conceito, né? E atrair seguidores é uma possibilidade também, né? Mas é legal que isso é uma métrica, né? Então, isso é uma métrica. E quando o cliente traz isso como eu quero isso, né? Eu quero atrair mais seguidores e possíveis clientes para esse nosso cliente, isso é uma métrica de sucesso. Então, para o seu cliente, provavelmente isso é um balizador de sucesso do projeto. Então, se isso for atingido, esse projeto pode ser considerado um sucesso. E aí é uma grande oportunidade para a gente ter um bom depoimento desse cliente ao atingir esse objetivo, e a gente pode ter também o que eu chamo de um cliente que pode nos indicar, que é o referral marketing, né? Que ele está muito mais propenso a indicar o nosso trabalho para uma outra empresa, porque a gente chegou naquele objetivo que foi traçado. Agora, o caminho da estratégia para isso, né, é o 2PCA. O caminho para chegar lá é o 2PCA. É você ter um processo bem redondo, né, que você consegue entregar, que você consegue ser rentável a partir desse processo, que você consegue ter profundidade, aí já entra no P, que você consegue fazer escolhas consistentes e apresentar aquilo que é mais apropriado para o seu cliente. Eu vejo que é isso. Tá? Então, o caminho para chegar em qualquer projeto, em qualquer objetivo, é isso. É a gente ter uma metodologia, seguir essa metodologia, confiar nessa metodologia, não prometer o que não pode cumprir em termos de prazo, em termos de cronograma. Então, se você precisa fazer uma pesquisa em 4 semanas, não promete em 2. Faz a pesquisa em 4 e seja profundo o suficiente para você poder depois fazer as melhores escolhas, e as escolhas consistentes, tecnicamente embasadas, para que depois você consiga apresentar aquilo que é mais apropriado e vai conseguir cumprir com esse objetivo de atrair mais seguidores, por exemplo, ou possíveis clientes para o seu cliente. Eu acho que eu entendi isso, tá, Tiarte? Se não for, pode perguntar de novo aí para eu melhorar minha resposta para você, tá bom? Mas é isso. Eu vejo que é o processo, que é a metodologia que você utiliza para conseguir essa métrica, né? E métricas são muito importantes. Ter isso claro é fundamental. É um grande atalho para a gente conseguir boas referências desses clientes, né? Vamos lá, mais perguntas. Tô gostando de ver, galera. Tá animada aí. Quais são as etapas de atendimento até chegar a uma possível proposta de um cliente que chega através do Instagram da Valkyria? De novo, quais são as etapas de atendimento até chegar a uma possível proposta de um cliente que chega através do Instagram da Valkyria? Entrou uma ligação aqui. Bom, vamos lá. As etapas, né? Então, hoje, quem chega pelo Instagram da Valkyria, a gente redireciona para o nosso site. Então, a gente procura concentrar todas as oportunidades, né? Todos os leads que chegam via rede social, a gente direciona eles para o nosso site, porque lá a gente tem um formulário com perguntas que foram pensadas para que a gente possa já fazer um pré-filtro dessas oportunidades. Então é como a gente faz isso hoje, né? Então mandou uma mensagem no Instagram, interagiu com a gente via rede social, alguém vai responder essa mensagem acolhendo essa pessoa. Poxa, que legal, bacana, que bom que tu está nos procurando. Aqui, manda essa oportunidade via formulário do site, que lá tem as perguntas, preenche esse formulário e que alguém do time
de marketing e vendas vai entrar em contato contigo, tu vai receber um e-mail e aí a negociação segue. Então, é como a gente faz hoje, né? E aí tem as qualificações. Então, se a gente entender que essa oportunidade, né, que essa pessoa é uma oportunidade que vale a pena a gente conversar, primeiro, porque a gente pode servir ela da melhor maneira possível, eu posso ajudar ela, eu tenho um serviço que atende a necessidade dela, ou não, ela está buscando o website, eu não faço website, então eu não posso ajudar ela. O que eu posso fazer? Indicar para uma outra pessoa, ou uma outra empresa que vai atender ela. E a questão do investimento também. Qual é a disponibilidade financeira que ela tem para esse projeto? Porque, de novo, o nosso foco precisa ser rentabilidade, porque a gente não quer pagar para trabalhar. Então, dependendo da resposta dessa pessoa com relação ao valor de investimento que ela dispõe para um projeto, pode ser de identidade visual, pode ser de produto, pode ser de embalagem, o que for, né? O que a gente entregar, obviamente, pode ser que a gente não tenha condição de avançar e seguir para uma proposta. Então a gente não faz proposta comercial antes de qualificar essa oportunidade. Essa oportunidade precisa estar qualificada a partir do orçamento, né? A partir de ser a pessoa mesmo que vai contratar o nosso serviço, de estar num tempo de compra também. Então são coisas que a gente avalia nessa qualificação. Entende se ela está num estágio inicial de planejamento de um serviço, vai lançar um projeto de empresa, né? Ainda é um projeto, nem está com uma estrutura ainda e está só querendo tomar preço. Bom, aí eu posso passar meu preço e não perco o meu tempo, que é valioso e também escasso, né? Não é infinito. Eu não perco esse tempo que é valioso e escasso para uma pessoa que não tem ainda condição de contratar a Valkyria, né? E não é preconceito, não é de forma alguma, né? O que a gente procura fazer é atender bem todas as pessoas, acolher todas as pessoas e, caso a gente não possa atender, indicar para alguém. Porque o fato dessa pessoa estar buscando um serviço de design é muito legal, porque ela valoriza a nossa área, né? Então ela está buscando, ela não foi atrás do sobrinho, não foi atrás de qualquer pessoa que possa resolver aquele serviço para ela. Então ela foi atrás de uma empresa, ela pesquisou, ela pode ter jogado no Google, pode ter visto no Instagram, pode ter, enfim, recebido uma indicação, e tudo isso é filtrado no nosso questionário. Então por isso a importância da gente fazer boas perguntas, mesmo nem tendo uma troca presencial ou via call, né, num primeiro momento. Tá? Então, é como a gente faz. Né? Sempre estou falando aqui da nossa verdade, do jeito Valkyria de abordar isso aí. O Tiart ali confirmou que a resposta está de acordo. Beleza, cara. Deixa eu pegar mais uma aqui. Tá projetando aqui, né? Tá, vamos lá. Thiago Gava, vamos lá. Como questionar o lead? Qual a verba disponível dela para o projeto? E se ela não tiver noção de nada? Legal, cara. Se ela não tiver noção de nada, ela não está madura o suficiente para receber uma proposta comercial. Então a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente chama de pescador, né? Aquele pescador que só está tomando preço, ou leiloeiro, que é aquele cara já de empresa maior que muitas vezes está nítido que está ali a serviço do setor de suprimentos da empresa e está buscando mais de um orçamento, porque é política da empresa ter 3 orçamentos, ou ter 5, ou ter 10. Então está ali tomando preço e vai fechar com o menor, provavelmente. Então a gente tem que ter cuidado com esses perfis e procurar filtrar, procurar qualificar. Então, como questionar, aí é cada um, né? A gente procura falar de dinheiro já no primeiro encontro, porque é uma coisa importante, né? A gente está ali numa venda B2B, mas com certeza
é intermediada por pessoas. Então, eu entendo a sua pergunta, assim, e não tem um jeito certo, né? Tem um jeito que a gente faz, né? De falar francamente, né? Qual é a verba que você tem disponível, né? Qual é o orçamento que a gente está falando aqui. E se não é, por exemplo, o valor mínimo, a gente pergunta se não existe a possibilidade de ampliar essa verba, porque muitas vezes, quando a gente dá a oportunidade para uma pessoa responder o questionário, ela vai ali e coloca o menor valor sem pensar, às vezes. Então, aí a gente questiona essa pessoa se a resposta que ela colocou ali, né, o mínimo valor possível de ser preenchido, se é aquilo ali mesmo, ou se ela teria a condição de investir um pouco mais, porque o nosso preço mínimo para esse serviço que ela está colocando ali, que é uma necessidade dela, é tanto. Então, faz sentido, sabe? Faz sentido a gente poder ampliar essa verba, porque a gente trabalha dessa maneira. Então, se não for para ser desse jeito, não tem como eu te atender, porque eu não vou estar sendo rentável, eu vou estar pagando para trabalhar. Então, é a franqueza, né? A franqueza e procurar também auxiliar as pessoas a encontrar um outro serviço. Então, se tiver uma rede de parceiros, de freelancers que possam pegar aquele job para não deixar aquela pessoa desassistida, pode ser uma boa oportunidade também. A gente faz isso com os nossos alunos do Design Invisível. Então, quando tem uma oportunidade que não tem fit com a Valkyria por questão de budget ou até mesmo de escopo, a gente dá para esse lead, para essa pessoa que nos procurou via rede social, via site, a oportunidade de tentar com um aluno nosso do Design Invisível, né? E aí o aluno aborda essa pessoa, oferece seu serviço, e isso é bem legal também, né? Beleza, vamos mais. Deixa eu pegar aqui de alguém que não perguntou ainda. Agência Bunker. Fala sobre a prospecção de clientes da Valkyria, se puder. Cara. Pois é, prospecção, hoje a gente faz isso de uma forma bem interessante, assim, né? Tem a prospecção ativa e tem a prospecção reativa. Então, a prospecção ativa é aquela que a gente vai atrás das oportunidades, né? Vai atrás desses prospects, que são empresas que a gente entende que são importantes da gente abordar. E elas têm que atender um critério de ser um perfil ideal de cliente hoje, que a gente já falou algumas vezes aqui nos nossos conteúdos, né? Do pitch. Então, o pitch, quem é o pitch ideal da Valkyria hoje? Olha, são empresas de grande porte, mais de 100 funcionários, segmentos de bens de consumo, porque são coisas que a gente já está habituado a trabalhar. Aí, quais são os segmentos que estão dentro de bens de consumo? Pode ser indústria de bebidas, indústria alimentícia, enfim, tantas outras, né? Que a gente atende, já atendeu, perfumaria, cosmético, médico hospitalar. Então, a gente vai olhando para esses universos e procura entender quem são as empresas hoje no Brasil ou fora dele que atendem a esses critérios. E aí a gente vai atrás dessas empresas. E a gente vai atrás, atualmente, utilizando uma abordagem de social selling, né, ou vendas por rede social. Então, a gente usa muito o LinkedIn para fazer um primeiro contato e depois desse primeiro contato estabelecido, a gente vai mesmo para ligações, vai para e-mail, vai para videoconferências, procura realmente servir esse cliente, entender as dores, entender as necessidades dele, antes de propriamente falar da gente, né? Antes de tentar vender aquilo que a gente vende. Então, no sentido de servir, de catequizar, de mostrar as possibilidades que existem para fazer alguma coisa legal com design, isso é importante. A gente vê isso com bons olhos, né? De instruir o cliente, de catequizar esse cliente, de dar mais repertório para ele com relação a design, para depois a gente poder ver se há uma oportunidade para que a gente possa servir ele com algo que a gente entrega, né, dentro dos nossos serviços. E aí a prospecção
ativa, né? Ou melhor, reativa, é aquela que a gente reage a quem nos procura via rede social, aí Instagram, LinkedIn, pelo nosso site também, para quem liga para a gente, recebe uma indicação de outra pessoa. Então, é como a gente vem fazendo esse trabalho, né? De reagir a essas oportunidades. E aí tem esse filtro mesmo, né? Tem o filtro do questionário, tem uma ligação. Então, a gente procura fazer essa qualificação, porque a qualificação, ela é muito importante. Ela é muito importante para que a gente possa investir o nosso tempo com os leads certos, com as pessoas certas que podem ter mais chance de comprar o nosso produto ou o nosso serviço. Porque, como eu falei, o tempo é escasso e a gente precisa usar bem ele. E para isso, qualificar é fundamental. Então, a pessoa precisa merecer uma proposta comercial. A gente não sai distribuindo proposta comercial à torta de direita, porque a pessoa realmente tem que estar num tempo para receber essa proposta, tem que ter orçamento, porque senão não adianta. Se a pessoa diz que tem 5 mil e você cobra 50, não vai dar jogo nunca. Né? E aí você fez todo um trabalho de apresentar, de criar uma proposta, de pensar em colocar cases específicos, sabe? Então, não perde tempo no nosso entendimento, né? Claro que tudo é aprendizado, mas é importante a gente focar os nossos esforços, focar a nossa energia em quem está apto a adquirir o nosso produto, adquirir o nosso serviço. É como a gente vê, tá? O pessoal da Bunker aí, grato pela presença. Vamos ver mais aqui. Mais uma do Post-it. Qual abordagem para pedir um depoimento do cliente? Tenho dificuldade com isso. Pois é, eu vejo que muitas vezes essa dificuldade de pedir alguma coisa para o cliente se dá por falta de intimidade. E a falta de intimidade é porque às vezes você pode estar muito isolado, né? Tá projetando sozinho, não está trazendo o cliente para dentro do projeto. Não estou dizendo que você está fazendo isso, tá? Mas é sujeito a algumas pessoas fazerem isso, né? Serem contratadas e se isolarem no seu estúdio, na sua casa, no seu quarto, onde for, e só sair de lá quando tiver já a apresentação pronta, né? Aquele serviço que foi contratado pronto para mostrar para o cliente. E na Valkyrie a gente não faz assim. A gente tem momentos de validação, momentos em que a gente apresenta para o cliente. Então, depois que a venda é feita, a gente tem um momento de sensibilização. Então, já é uma reunião, né? Já é um momento em que a gente se conhece, em que a gente troca, em que a gente aprende, em que a gente conversa, alguns assuntos aleatórios também, para criar essa intimidade. E depois, na fase de descoberta, a gente vai ter mais uma apresentação mostrando os resultados de toda a nossa pesquisa. Depois a gente vai ter mais um encontro na fase de síntese, que é quando a gente mostra os possíveis caminhos, mostra o início, o esboço de uma estratégia, para depois ter mais uma apresentação na fase de ideação. Então só aí já foram 4 momentos, né? 4 encontros. Depois na experimentação a gente pode ter uma também e assim vai, né? Então esses momentos em que a gente troca, em que a gente traz o cliente para participar do projeto, para co-criar com a gente, aumenta a intimidade. Aumenta a intimidade a ponto de diminuir essa dificuldade de pedir depois um depoimento. Então a gente faz esse pedido no momento certo também, né? Então tem momento para isso. A gente aprendeu isso não faz muito tempo, tá? Porque para pedir um depoimento, o melhor momento para isso é no ápice do projeto. E o ápice do projeto é quando a gente apresenta aquilo que foi contratado. Então, se é um projeto de produto, é quando a gente apresenta o design do produto. Se é um projeto de marca, é quando a gente apresenta a identidade visual e todo o trabalho de linguagem. Se é um projeto de embalagem, é quando a gente apresenta a embalagem propriamente dita. Então, é nesse momento que a gente pede
esse depoimento junto com o NPS, ou seja, com a probabilidade de ele indicar o nosso serviço para um amigo ou familiar. Então vem um combo assim, né? Vem um combo de pesquisa de satisfação para entender o que o cliente está achando do projeto e quais são as oportunidades que a gente tem para melhorar ainda mais, né? Nesse tempo que ainda resta, porque a gente tem a fase de experimentação e a fase de entrega, né? Que é o momento em que a gente dá para o cliente condições de ele implementar tudo aquilo que foi contratado. Então, antes a gente fazia tudo, né? Tudo depois da entrega. Pedia depoimento, fazia o NPS e às vezes está sujeito a gente não ter uma atenção tão grande na entrega, né? E aí isso pode prejudicar o pedido de um depoimento. Então, se a gente tem uma atenção na entrega, se a gente consegue ainda assim, né, no momento mais tenso de mandar arquivo, de mandar isso, arte final, o que for necessário para ele implementar, se a gente consegue ter um zelo e fazer isso bem feito, é possível que seja um bom momento também para pedir um depoimento, né, quando o projeto se dá como encerrado. Agora, eu penso que é melhor pedir quando a gente apresenta pela primeira vez aquilo que foi contratado, porque aí está num momento ápice mesmo do projeto, né? Então, imagine você, post-chique, apresentando uma marca e o cliente chora na apresentação da marca, de emoção, que você conseguiu realmente tocar o coração dele e apresentar aquilo que era mais apropriado para o negócio dele. É um grande momento para pedir um depoimento, né? É uma grande oportunidade. Depois dessa apresentação, manda a apresentação junto, e aí nesse e-mail já, não sei se você divide a questão comercial e criação, mas se tiver a oportunidade do comercial mandar, e aí, como é que foi a apresentação? Gostou? Legal? Poxa, né, no intuito de melhorar ainda mais os nossos serviços, a gente quer fazer uma pesquisa de satisfação. Está aqui o link, um Typeform, Google Form, o que você quiser de form, manda para ele e lá vai ter uma pergunta, né, de depoimento mesmo, né? Se você quiser, se você se sentir convidado, deixe um depoimento a respeito do nosso serviço, que isso é bem importante para a gente, é bem importante para nós, né? Então dizer isso também auxilia a fazer com que ele entenda que isso é uma coisa que você valoriza. Por isso, a transparência e pedir um depoimento no momento certo é super importante, tá bem? Vamos ver, dá tempo de mais uma? Acho que não, mas vamos lá, vamos ver se tem uma nova aqui. E alguém não perguntou? Wallace Costa, para fechar então. Wallace, como é cobrado o serviço na agência Valkyria? Início ou fim do projeto? Beleza. Wallace, é o seguinte, cara, a gente tem hoje, né, salvo algumas exceções de clientes grandes que têm uma política de pagamento definida para qualquer fornecedor e não tem como mudar, e se a gente quer trabalhar com esse parceiro, com esse cliente, a gente precisa se submeter a essa política de compras. Então, salvo essas exceções, a gente tem geralmente 3 formas de pagamento, que é o pagamento à vista, onde a gente propõe um desconto maior, e 2 opções de parcelamento. Pode ser 4 vezes, aí a gente dá um desconto menor do que o à vista, obviamente, e o valor integral às vezes é em 6 ou 8 vezes, 6 a 8 vezes, até 10 vezes, dependendo do tamanho do projeto e do tamanho do cliente. Então isso é muito variável, tá? Mas geralmente é ou o valor integral, né, parcelado numa quantidade de parcelas, ou o valor à vista, propriamente dito, com um desconto, né, que faça sentido para ele querer pagar à vista. Então a gente não tem essa de pagar tudo antes, tudo depois. É assim que a gente vem trabalhando desde o início praticamente, tá? Desde o início. Como eu te falei, salvo exceções em que isso é um requisito de quem está nos contratando, né? Uma política de compras dessa empresa. Tá bem?
galera, muito bom, sempre bom estar aqui com vocês. Foi uma honra poder compartilhar um pouquinho do que a gente vem praticando aqui. Mais uma vez, são as nossas verdades, então não tem certo ou errado aqui, não é lei o que eu disse, mas é a nossa verdade, é aquilo que a gente vem fazendo em 8 anos de mercado, e o que vem dando certo, o que vem não dando certo também, eu tenho falado aqui. Por isso que eu agradeço pelas perguntas, cresço sempre também com elas, e eu desejo que tenha sido proveitoso aí para quem acompanhou. Beleza? Quero agradecer aí por todas as perguntas e, mais uma vez, boa semana para nós e bom trabalho. Valeu!